Olá, alunos, vamos resolver aqui mais alguns exercícios agora na área de carga térmica de refrigeração. Primeira pergunta básica, né? O que é carga térmica de refrigeração? Essa carga térmica, na verdade, ela está relacionada com a taxa de calor que deve ser removida de dentro do refrigerador para manter a temperatura interna desejada, né? Então, nesse caso aqui, vejam que eu preciso remover uma quantidade de calor por segundo, vamos dizer aqui joules por segundo, que é a mesma coisa que watts, né? Por isso que eu disse aqui taxa de calor. Ou seja, a energia que deve ser removida no tempo para que a temperatura interna seja mantida aí, vamos supor aqui a menos 20 graus, sabendo que lá de fora é 30 graus Celsius. Então vejam que eu tenho que retirar por meios artificiais, né, o calor do ambiente frio para o ambiente quente. E isso se chama carga térmica. Segunda, quais são as principais parcelas de carga térmica que devem ser consideradas em um freezer horizontal, né? Bom, veja aqui que eu tenho um freezer e nesse caso aí eu tenho a principal carga térmica do produto, é o que a gente coloca lá dentro. Vocês só fizerem as contas vão perceber isso. A gente pode ter aí a iluminação aí dentro, para uma lâmpada que vai gerar também um pouquinho de calor, mas pouca coisa. Pode ter infiltração quando a gente abre o freezer e tem uma parcela razoável aí de condução, né? Porque apesar do material ser isolante, sempre tem uma espessura, mas sempre tem um K, que é uma condutividade térmica, né? E isso é mesmo que, vamos supor o freezer aqui a menos 10 graus Celsius, do lado de fora 30 graus Celsius, eu tenho uma variação de temperatura de 40 graus Celsius, de ΔT. E, obviamente, isso aí é um gradiente que favorece a troca de calor entrando dentro do freezer, né? Terceira questão, qual a importância do isolamento térmico no freezer? Bom, o isolamento ele é capaz de garantir que o mínimo de calor entre por condução. Essa é a função do isolamento térmico. E também, se ele for bem dimensionado, ele evita a condensação no vapor da água do ar na face externa, né? Quando você tem um isolamento deficiente, você pode ter uma temperatura da face externa do freezer tão gelada, tão fria, ou no refrigerador tão frio, que isso gera que a temperatura da superfície seja menor que a temperatura de orvalho do ar. E a temperatura de orvalho é exatamente a temperatura na qual o vapor d'água que está está diluído, né, dissolvido no ar, ele acabe condensando, transformando-se de vapor para líquido, né? 4. Com a taxa de calor que entra pela superfície de um freezer que tem 1,50 metros de largura, 1,50 por 0,80 de altura e 0,5 de profundidade. A temperatura interna é menos 20 e a externa 25 graus positivo. A espessura do isolamento de poliuretano é de 3,5 centímetros. O K, 0,03 watts por metro grau Celsius. Então vejo que eu tenho esse freezer aí, está sendo colocado. A gente tem que a taxa de troca de calor é dada por essa expressão, a equação de Fourier ou da condução unidimensional, onde o ΔT aqui corresponde, na verdade, a 25 positivo menos 20, né? Veja aqui que eu tenho menos com menos dá mais, dá 45 graus Celsius. A espessura 3,5 centímetro quadrado, não, 3,5 centímetro, né? É uma medida. E aí eu tenho isso em metros, né? Aqui a conversão já. É 3,5 dividido por 100, que dá 0,035. Esse é o L, né? Que é a espessura, tá ok? E o K foi dado. Então, o que nos resta? Calcular a área superficial. Para isso, a gente tem esse desenho aqui, ó. Veja aqui que é 1,50 de comprimento, 0,80 de altura e 0,50 de profundidade. Eu tenho aqui três áreas a calcular. Essa área aqui, que é 1,50 vezes 0,80, que é um retângulo, dá 1,2. Eu tenho essa área aqui, que é um outro retângulo de 0,5 vezes 0,8, dá 0,4 metro quadrado. E a última, a abertura aqui, ó, que é 1,5 vezes 0,5, que dá 0,75 metros quadrados. Só que eu tenho duas faces, né? Eu tenho aqui em cima e embaixo. Eu tenho esse lado e o lado de lá. Eu tenho esse lado aqui e o lado de trás. Então, eu tenho que multiplicar por 2. E aí eu tenho uma área superficial de 4,7 metros quadrados. Substituindo valores, eu vou encontrar uma taxa de troca de calor 181 watts ou 181 joules por segundo, já que 1 joules por segundo é igual a 1 watts. Unidade de capacidade de troca de calor ou mesmo carga térmica de condução. Quinta questão,
qual o calor removido para resfriar 20 kg de carne de 10 graus Celsius até menos 2 graus Celsius, sem ocorrência de congelamento. Veja que eu não posso congelar a carne, é só baixar a temperatura até menos 2. Então ela começou em 10 graus Celsius, carne fresca, e ela vai até menos 2. Então nesse caso o ΔT é de quanto? ΔT é de 12, né? Porque olha, vamos fazer aqui a escala aqui, ó. O zero está aqui, positivo a temperatura, aqui está 10, positivo. Menos 2 está aqui embaixo. Então nesse caso, ó, o ΔT é essa diferença aqui, que dá 10 menos 2, dá positivo, dá 12 graus Celsius. Bom, nesse caso, veja, como eu só tenho troca de calor sensível, eu tenho Q igual a MC ΔT. Então a massa 20 kg, o que é o 3,2 nesse caso? É o calor específico da carne, né? Nesse caso aí, se não foi dado, você pode obter isso tranquilamente no próprio material didático que você tem aí, a carne não congelada. E a temperatura de congelamento é menos 2, ou seja, chegou bem no limiar do congelamento, mas não congelou. Logo, eu tenho a troca de calor de 768 kJ. Já na sexta questão, qual é o calor removido para congelar totalmente esses 20 kg de carne, inicialmente a temperatura de menos 2 graus Celsius, ou seja, considere que a carne não estava congelada inicialmente. Então, na verdade, eu estou querendo aqui qual o calor para congelar toda a carne, né? Ela começou a menos 2, mas naquele limiar, quando começou a congelar, e aí eu tenho L de congelamento. Então, L, esse é um calor latente de congelamento, que é 230 kJ por quilograma, tabelado aí no nosso apostila desse valor. Logo, é só multiplicar 20 vezes 230, eu tenho 4.600 kJ. Veja que é muito maior do que a quantidade de energia necessária para baixar de 10 até menos 2. Sétima questão. Qual o efeito da espessura de isolamento na carga térmica de um freezer? Bom, se a gente aumenta a espessura do isolamento, reduz a entrada de calor no refrigerador por condução. Como é que eu sei disso? Ó, se eu aumento L, que é a espessura, o que acontece? A troca de calor é inversamente proporcional. Oitava questão. Qual a quantidade de calor deve ser removida para congelar 10 litros de água da temperatura de 25 graus Celsius até menos 5. Bom, nesse caso aí, gente, eu vou ter aí mudança de fase. Por quê? Eu vou ter que começar a 25 graus Celsius. Então, veja aqui uma escala aqui. Vamos desenhar uma escala aqui, ó. 25 graus está aqui em cima. 0 está aqui. E eu vou ter que baixar a temperatura até menos 5. Então, menos 5 está aqui, ó. O que acontece, então? Primeiro, eu vou ter que baixar de 25 até 0, que a água congela 0 graus. Aí, eu tenho que congelar, depois eu vou baixar até 5. Então, veja que eu tenho aí calor sensível e calor latente envolvido. E aí, então, dado aí, calor específico da água não congelada, 4,2. Calor específico do gelo, 2,1 kJ por quilograma grau Celsius. L de congelamento da água, 335 kJ por quilograma, tabelada é para vocês. Então, fazendo a conta, veja esse gráfico aqui, que é muito importante esse gráfico, ó. Começa em 25 e vai até menos 5. E a curva é assim, ó, vai de A, vamos fazer bem grosso aqui para vocês verem, ó. Quer ver, ó? Vai de A, peraí. De A até B, ó. Primeiro, depois vai de B até C. E depois vai de C até D. Então veja aí que eu vou colocar o ponto aqui para vocês, ó. Então esse ponto aqui é o ponto que separa cada um desses três processos. Então de A até B, B até C e C até D. De A até B eu tenho calor sensível. De B até C eu tenho calor latente. Por que calor latente? Porque tem mudança de fase. É onde muda a fase. Aqui é sensível só. E de C até D também é sensível. Então, fazendo as contas aí, lembrando que o ΔT1 nesse caso é 25 graus Celsius, que é essa distância aqui, ó, essa diferença. O ΔT2 é só 5 graus Celsius, essa diferença de temperatura. Substituindo valores, ó, MC ΔT dá 1.050 kJ de A até B. 10 vezes 334. Não, 334 é 335, eu vou arrumar aqui, ó, tem um errinho aqui. 10 vezes 335, ok? Que vai dar 3.350 kJ aqui. Ok? Corrigido. E o calor trocado de C até D é 10 vezes 2,1, que é o calor específico do gelo,
vezes ΔT, dá 105 kJ. Somando tudo, você tem a troca de calor total, né? Nesse caso aqui, eu tenho que fazer a mudança do resultado, porque eu tinha errado aqui, né? Então, tem que somar 10 ali, não é isso? (4.505 kJ, ok? Vamos lá, para finalizar aí, vamos lá para a 9ª questão. Não. 10ª questão, né? Isso. Qual a área superficial da troca de troca de calor de um refrigerador doméstico de medida 0,80? Nesse caso, 0,80 é essa largura. Por altura de 2 metros. E profundidade 0,80. Então, nós temos aí de novo 3 áreas, né? Vou chamar aqui de área 1. Essa aqui. É como se eu fizesse a área de um retângulo, né? De 0,8 metro por 2 metros, que dá 1,6. Essa área aqui, ó. A área de cima, né? É um quadrado, dá 0,64 metros quadrados. E essa área de trás aqui também é 1,6 metro quadrado. São 2 vezes, né? Que são 2 lados. Somando tudo, eu tenho então a área de 7,68 metros quadrados. Então é isso. Espero que tenha entendido e até a próxima aula.